Olá, bom dia. Vou então hoje falar da gestão do autocuidado dos adolescentes com diabetes tipo 1. A adolescência é uma fase de transição para a autonomia regulada por mudanças biológicas, cognitivas e psicossociais com início na puberdade. Quando confrontados com o diagnóstico de diabetes tipo 1, nesta fase de desenvolvimento, tende a ocorrer insulinoresistência decorrente de fatores hormonais, diminuição da adesão ao tratamento pelo confronto com esta condição de doença e comportamentos de risco inerentes à própria adolescência, o que é um desafio para os adolescentes, para as famílias e para as equipas. De salientar também a particular preocupação com o aumento da incidência de diabetes tipo 1 em idades cada vez mais precoces, o que leva a uma intervenção mais diferenciada por parte das equipas. Este estudo teve como referencial teórico a teoria do autocuidado de Oram. O autocuidado corresponde à prática de atividades que o ser humano desempenha de forma eficaz e responsável em seu benefício para manter a vida, a saúde e o bem-estar. E a gestão do autocuidado está relacionada com a idade, a maturidade cognitiva, bem como a transferência de responsabilidade dos pais para os adolescentes, envolvendo uma tomada de decisão partilhada. O autocuidado é, portanto, sensível aos cuidados de enfermagem e, portanto, interessa, do ponto de vista de investigação, que possamos desenvolver, de investigação e da prática clínica, o desenvolvimento neste âmbito. Este estudo teve como objetivos identificar o conhecimento dos adolescentes com diabetes tipo 1 acerca da doença, determinar a responsabilidade nos papéis de autocuidado, determinar as dificuldades nos papéis de autocuidado, analisar a relação entre o conhecimento, a responsabilidade e as dificuldades dos adolescentes com diabetes tipo 1 na gestão do autocuidado e verificar se o conhecimento, a responsabilidade e as dificuldades diferem conforme os adolescentes participam ou não em atividades de uma associação de diabéticos. Foi um estudo com uma abordagem de natureza quantitativa, descritiva ou analítica e transversal. A amostra foi uma amostra acidental, os adolescentes iam integrando o estudo à medida que compareciam nas consultas ou nas atividades da associação. A amostra foi composta por 51 adolescentes com idade entre os 12 e os 19 anos, residentes na área geográfica litoral centro de Portugal e que frequentam uma associação de diabéticos sediada também na região centro do país. Obtivemos, portanto, no total, 62,7% de adolescentes que frequentavam as consultas do Centro Hospitalar Baixo Voga, 21,6% atividades de uma associação de diabéticos e 15,7% de adolescentes que frequentavam as consultas do Hospital Distrital da Figueira da Foz. A maioria dos adolescentes, 41,2%, tinham entre 12 e 14 anos, 37,3% entre 15 e 17 anos e com mais de 17 anos, 21,6% dos adolescentes da amostra. Como instrumentos, foi desenvolvido um teste de conhecimento acerca da diabetes tipo 1, feita a validade metodológica por peritos. Foi ainda implementada uma escala de responsabilidade e um inventário de dificuldades acerca da diabetes tipo 1. Foi pedida autorização aos autores dos instrumentos, obtido parecer positivo da Comissão de Ética da Associação de Diabéticos da região centro, bem como dos hospitais da região centro, e ainda a garantia do consentimento informado, livre e esclarecido dos participantes e dos pais encarregados de educação. Relativamente à questão qual o conhecimento dos adolescentes acerca da diabetes tipo 1, verifica-se que, no global, os adolescentes apresentam um conhecimento mediano de 85%, contudo, verifica-se conhecimento abaixo dos 50% em alguns domínios do conhecimento, nomeadamente complicações agudas e crónicas da doença, administração de insulina e administração de insulina. No que diz respeito ao conhecimento acerca da doença e relacionando este mesmo conhecimento com conceitos erróneos, percebe-se que algum deste conhecimento é permeado por conceitos erróneos, o que poderá de alguma forma condicionar a gestão do autocuidado da diabetes tipo 1. Portanto, no que diz respeito aos conceitos erróneos, destacou-se o armazenamento e conservação da insulina depois de aberta a embalagem, procedimento antes de praticar exercício físico,
substituição de lanceta e avaliação de glicemia capilar e conduta perante uma hipoglicemia sintomática. Nestas áreas do conhecimento, este mesmo conhecimento é premiado por conceitos erróneos nestes domínios. O que importa, pois, intervir nestas áreas. Relacionando o conhecimento com a idade, percebe-se que a idade está relacionada em sentido direto com o conhecimento. Portanto, quanto mais velhos os adolescentes, maior o conhecimento, o que se pressupõe aqui uma relação com o desenvolvimento cognitivo, intelectual e com a própria maturidade. Relativamente à questão quais os papéis de autocuidado que os adolescentes com diabetes tipo 1 referem maior responsabilidade, percebe-se que a maioria assume responsabilidade própria transversalmente a todas as dimensões, destacando-se aqui 100% na dimensão administrar insulina, o que é um procedimento de caráter mais técnico e, portanto, um procedimento no qual eles assumem 100% de responsabilidade própria para este procedimento. Relacionando a responsabilidade com a idade, percebe-se que a idade não se correlaciona com o global, mas correlaciona-se estatística e significativamente com as dimensões ajustar a insulina perante a avaliação de glicemia capilar e participação em serviços de saúde. Em relação à idade e ao sexo, o sexo também não se correlaciona com o global, mas correlaciona-se estatisticamente significativa com o item ajustar a insulina perante a avaliação de glicemia capilar. No que diz respeito às dificuldades que os adolescentes referem em relação à gestão dos papéis de autocuidado, no global percebe-se que a maioria dos adolescentes refere pouca dificuldade. Contudo, quando se relaciona a dificuldade com a idade, observamos aqui uma correlação negativa e estatisticamente significativa no sentido dos adolescentes mais velhos apresentarem maior dificuldade, talvez aqui pelo confronto com a própria noção da gestão da complexidade da gestão da diabetes tipo 1. Ainda no que diz respeito à dificuldade e ao sexo, observou-se uma relação estatisticamente significativa no sentido das raparigas apresentarem maior dificuldade no item ajuste de insulina perante a avaliação de glicemia capilar. Em relação à hipótese A, há relação entre o conhecimento dos adolescentes com diabetes tipo 1 e a responsabilidade nos papéis de autocuidado. Observa-se que à medida que aumenta o conhecimento, tende a aumentar a responsabilidade. Relativamente à hipótese B, no que diz respeito à relação entre o conhecimento e as dificuldades manifestadas nos papéis de autocuidado, observou-se uma correlação no sentido de quanto maior o conhecimento, maior a dificuldade. Talvez aqui também relacionado com esta percepção da complexidade da própria gestão da doença. Em relação à hipótese C, existe relação entre a responsabilidade e as dificuldades manifestadas. Foram aqui observadas correlações muito baixas, não se confirmando então a relação entre as variáveis, contudo, percepcionou-se uma tendência de a menor responsabilidade estar relacionada a uma maior dificuldade, embora não tenham sido estatisticamente significativas. Em relação à hipótese D, o conhecimento acerca da doença, a responsabilidade e as dificuldades diferem conforme os adolescentes participam ou não numa associação, nas atividades de uma associação de diabéticos. Foi feita uma comparação entre os grupos que participam na atividade da associação de diabéticos e o grupo que não participa nestas atividades, não se tendo verificado diferenças estatisticamente significativas. Concluindo então, este estudo permite-nos afirmar que os adolescentes têm um conhecimento acerca da doença de nível bom, contudo, foram observados conceitos erróneos que poderão ser prevalentes e condicionar a gestão do autocuidado. Os adolescentes assumem responsabilidade própria nos papéis de autocuidado inerentes ao controle da doença, evidenciando-se, contudo, uma responsabilidade partilhada com os pais ou com outros adultos no global e na participação em serviços de saúde. A maioria dos adolescentes refere pouca dificuldade em gerir os papéis de autocuidado,
Contudo, foram identificadas dificuldades relevantes no controle da doença, nomeadamente no reconhecimento da importância da HbA1c, na hemoglobina glicada, e no ajuste de insulina perante a avaliação de glicemias capilares. Não se confirmou que participar ou não numa associação, nas atividades de uma associação de diabéticos seja um fator positivo ou negativo relativamente ao conhecimento acerca da doença, à responsabilidade e às dificuldades nos papéis de autocuidado. Muito obrigada pela vossa atenção e agradeço também a participação, a oportunidade de participar neste congresso. Obrigada.